Buenas, meus alunos! Nesse vídeo nós vamos começar a estudar a série de Fourier. Então, como a gente viu no final do último vídeo, vai ser importante saber escrever uma função como uma série de senos, tá? E na verdade o caso mais geral disso é escrever então uma função f de x como essa coisa aqui, tá? Que é uma constante mais uma série de uma constante a n vezes cosseno de npx sobre L e mais uma constante bn vezes seno de npx sobre L. Essa coisinha aqui é chamada de série de Fourier dessa função. Então, para escrever essa série, né, a gente vai precisar encontrar quem é esse A0 aqui, essa constante A0, e quem são essas constantes AN e BN. Então, para encontrar esses coeficientes, tá, eu vou fazer uma analogia com a álgebra linear. Vai ficar bem mais simples de entender. Então, lá na álgebra linear, a gente tinha, né, o V, vamos dizer que V era um espaço vetorial. Para espaços vetoriais, eu tinha bases. Então, eu vou chamar B igual a U1, uma base de V. E o que isso quer dizer, né? Bom, se B é uma base para esse espaço vetorial V, isso quer dizer, então, que para qualquer vetorzinho em V, né, existem constantes α1, αn, tais que, então, esse vetor V é um α1 U1 mais αn UN. Né? Ou seja, essa coisinha aqui é uma base se para qualquer vetor V eu vou conseguir escrever esse vetor V como uma combinação linear de U1 até UN, né, dos vetores da base, e além disso, né, para ser base, esses vetores aqui eles têm que ser linearmente independentes, tá? Então, lá na álgebra linear era um problema frequente, né, a gente ter uma base e, dado um vetorzinho, encontrar quem é essa combinação linear, né, ou seja, encontrar quem são esses coeficientes aqui. Então, em geral, isso é um problema um tanto complicado, mas tem uma situação em que isso é bem simples de ser resolvido. E essa situação é quando essa minha base aqui for uma base ortogonal. Então, para definir base ortogonal, eu preciso do conceito de produto interno ou produto escalar. Então, o produto interno, né, de uma forma bem mais geral que a gente viu lá em álgebra linear, ele é qualquer função que satisfaz as seguintes propriedades. Né? É uma função que pega dois vetores U e V, e isso tem que ser igual ao produto, né, interno de V com U, então ela é simétrica, né? Não importa a ordem que eu faça, isso dá a mesma coisa. Ela tem que ser linear, né? Então se eu tiver aqui a soma de dois vetores, produto interno com outro vetor, isso é a mesma coisa que U, né, produto interno com W, mais V, produto interno com W. Para ser produto interno, então, essa função também tem que satisfazer, né? Se eu tenho aqui um alfa vezes o produto interno com um V, esse alfa pode sair para fora. E a última propriedade é que, né, o produto interno de U com ele mesmo, isso daqui sempre vai ser maior ou igual a zero. E isso vai ser igual a zero se somente se esse meu vetor for o vetor nulo. Então, na verdade, qualquer função que satisfaz essas propriedades aqui vai ser um produto interno. Então, lá, né, no Rn, a gente viu que, né, se U tinha coordenadas x1 e y1 e V tinha coordenadas x2 e y2, então a gente definiu o produto interno ou produto escalar de U com V como sendo o produto das componentes, né? Isso é x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. E essa função aqui, essa definição aqui, satisfazia essas três propriedades e, portanto, era um produto interno.
Então, a gente tem um produto interno, né, de U, não produto interno ou produto escalar, de U com V, e aí a gente vai dizer então, né, que B é, né, que é essa base aqui. É uma base ortogonal se, quando eu pegar o produto interno, né, de um UI com UJ, isso daqui for igual a zero para qualquer I diferente de J, né? E essa daqui era a condição para eles serem ortogonais. Então, no R2, por exemplo, dois vetores vão ser ortogonais, né, se, né, o ângulo que entre eles é 90 graus, se e somente se o produto interno ou produto escalar entre eles era igual a zero, tá? Então, uma base ortogonal é justamente uma base onde isso daqui acontece para qualquer I diferente de J. E aí, se eu tenho uma base ortogonal, se eu voltar aqui para essa minha igualdade, né, V igual a alfa 1, o 1 mais alfa n, o n, e eu pegar essa expressão, então, e calcular, né, o produto interno de V com o 1, por exemplo, isso daqui vai ser o produto interno dessa coisa aqui, com o 1. Agora que eu vou separar, né, utilizando as propriedades aqui que eu acabei de apagar. E, na verdade, aqui vai sobrar só a alfa 1 vezes o produto interno de U1 com U1. Todos os demais vão ser iguais a zero, porque essa base é ortogonal. Tá? E aí, portanto, daqui eu tiro, né, que o meu alfa 1, que é essa constante aqui que eu quero encontrar, vai ser igual ao produto interno entre V e U1 dividido por o produto interno de U1 com U1. E na verdade isso vai acontecer para cada valor de I. Então aqui, né, eu vou ter o meu alfa I vai ser igual ao produto interno de V com UI dividido, né, pelo produto interno de UI com UI. Né, para I igual a 1, 2 e assim até N. Então o que a gente vai fazer aqui agora é a mesma coisa, só que no caso das funções de Fourier, né, da série de Fourier. Então, começando, né, se eu considerar esse conjunto aqui, o conjunto das funções definidas de menos L a L, isso daqui é um espaço vetorial, tá? Esse conjunto aqui de todas as funções definidas de menos L a L, isso daqui é um espaço vetorial, né? Satisfaz todas aquelas propriedades lá. Nesse espaço vetorial aqui, eu também consigo definir um produto interno, né? Que é uma função aqui que satisfaz todas aquelas propriedades que eu acabei de apagar. E, na verdade, aqui, claro, não vai ser como no Rn, né? Que é só multiplicar os componentes, porque eu não tenho isso. Então, aqui a gente vai definir o produto interno, né, entre duas funções fg, que são os meus vetores, no caso aqui, como sendo a integral de menos L a L de f de x, g de x, dx. Então, dá para mostrar que essa definição aqui satisfaz todas aquelas propriedades do produto interno que eu coloquei aqui. Então, isso daqui é um produto interno nesse espaço vetorial. Então, a gente vai dizer que duas funções, né, f e g, são ortogonais se é o produto interno de f com g, isso daqui é igual a zero, né? E aí, de novo, isso daqui vai ser o valor dessa integral. Tá? E aí a gente tem, de forma análoga, né, a definição de uma base ortogonal. E aí, para esse espaço aqui, tá, o conjunto, né, das funções seno de npx sobre L e cosseno de npx sobre L, tá? Para n igual a 0, 1, 2 e assim por diante, isso daqui é uma base ortogonal. Tá? Então eu vou ter a integral de menos L a L de seno de npx sobre L, cosseno de mpx sobre L dx. Isso daqui vai ser igual a zero para qualquer n e m.
né? O que quer dizer que esses parzinhos de funções aqui são ortogonais. Eu também tenho a integral de menos L a L de seno de nπx sobre L, com seno de mpx sobre L. Isso daqui vai ser zero se n é diferente de m, e isso daqui vai ser igual a L se n é igual a m. E da mesma forma, a integral de menos L a L de cosseno de nπx sobre L vezes cosseno de mpx sobre L. Isso daqui vai ser zero, né, se n for diferente de m, e vai ser igual a L se n é igual a m. Tá? Então, por causa dessas integrais aqui, esse conjunto aqui ele forma um conjunto, né, forma uma base ortogonal para esse meu espaço de funções aqui. Então, bom, se esse carinha aqui é um conjunto ortogonal, isso quer dizer que eu posso escrever, então, né, para qualquer f de x pertencente a esse espaço, né, eu consigo escrever f de x como sendo aquela minha série de Fourier, né, que é uma constante, que eu vou colocar assim, mais um somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 a n, vezes cosseno de nπx sobre L mais um bn seno de n πx sobre L. Tá? E aí, esses coeficientes, né? Então, tudo isso para chegar aqui de novo, esses coeficientes aqui, sabendo que essa base é uma base ortogonal, eu posso encontrar eles da mesma forma que eu encontrei esses coeficientes aqui. Né? Fazendo, então, o produto interno entre V, entre o meu vetor, e as funções da base. Né? E dividindo por esse carinha aqui. Então, vamos começar com o meu AN. Né? O AN, o que vai ser isso? Ou melhor, né? Deixa eu colocar aqui AM. Tá? O meu AM, né? Que seria o meu mésimo coeficiente aqui. Né? Por essa fórmula aqui, ele vai ser o produto escalar, né, da minha função f de x com a mésima função da minha base, que eu vou pegar, então, cosseno de mpx sobre L. Mas agora, né, nesse espaço aqui, a definição de produto escalar é essa daqui. Então, isso daqui é a integral de menos L a L de f de x vezes cosseno de mpx sobre L dx. E tudo isso dividido, né? Na verdade, o meu AM vai ser isso daqui, né? E dividido pelo produto escalar dessas funções aqui, né? Do meu UI com UI. Então, isso daqui é cosseno de mpx sobre L e cosseno de mpx sobre L. Então, isso daqui vai ser dividido. E isso daqui é a integral de menos L a L de cosseno de mpx sobre L vezes ele mesmo, então ao quadrado dx. Só que essa integral aqui embaixo, né, é essa integral aqui quando o n for igual a m. E o valor dessa integral aqui, ele é L. Então isso daqui é 1 sobre L, a integral de menos L a L de f de x cosseno de mpx sobre L dx. Tá? Então o meu coeficiente AM aqui, ele vale isso daqui. A mesma coisa, né? O meu coeficiente BM, agora aqui para o seno, né? Então isso daqui vai ser, né, utilizando a mesma fórmula aqui, isso aqui vai ser o produto escalar, né, o produto interno entre f de x e seno de mpx sobre L dividido, né, por seno de mpx sobre L e seno de mpx sobre L. Agora, de novo, isso daqui é, então, a integral de menos L a L de f de x, né, e seno de mpx sobre L e dividido, né, pela integral de seno de m vezes seno de mpx sobre L, e de novo vai ser igual a L, né, por causa desse resultado aqui. Então, de novo, isso daqui é 1 sobre L, a integral de menos L a L,
dessa função aqui. E finalmente o meu A0, se eu pegar, na verdade, essa igualdade aqui e integrar em relação, né? Se eu fizer a integral de menos L a L de f de x dx, isso daqui vai ser então a integral de menos L a L de toda essa série aqui, de A0 sobre 2 mais... Tá? Quando eu fizer essa integração aqui, para qualquer uma dessas funções aqui, como elas são funções periódicas, e eu estou integrando nesse intervalo aqui, que vai ser um múltiplo, né, do período dessas funções, então a integral, né, desses senos e desses cossenos vai ser igual a zero. Então aqui desse lado vai sobrar somente a integral de menos L a L de A0 sobre 2 dx. Então isso daqui é A0 sobre 2, né, constante, sai para fora. E aqui vai ficar 2L. Então isso daqui, na verdade, né, simplificando aqui, isso daqui é A0 vezes L. E aí, portanto, né, o meu A0, que era quem eu queria encontrar, né, se eu passar o L para lá dividindo, isso daqui vai ser 1 sobre L, a integral de menos L a L de f de x dx. Então o que a gente quer é escrever uma função f de x, né, como um somatório dessa forma aqui. Então a gente viu, né, para todas essas continhas aqui, que esses coeficientes aqui, nesse A0, né, esse AN e esse BN, eles têm que satisfazer essas fórmulas aqui, tá? Que são conhecidas como fórmulas de Euler-Fourier. Então, dado uma função f de x, eu consigo agora escrever a série de Fourier dessa função. Tá? A gente vai ver mais para frente que tem mais alguma coisa para a gente discutir aqui, porque, de novo, né, a gente está escrevendo, isso daqui é uma série infinita, né? Então tem que ver onde ela converge e onde ela diverge. Mas isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Então agora a gente vai ver um exemplo, né? A gente vai pegar uma função e calcular a série de Fourier dessa função. Então eu tenho essa série aqui, essa função aqui, né, ela está definida de menos 2 até 2, então, né, daqui o meu L ele é igual a 2, então se eu quero escrever f de x, né, como sendo um A0 sobre 2, né, eu já troquei aqui o L por 2, então para escrever isso daqui, tá? A gente viu então que os meus coeficientes eles têm que satisfazer essas igualdades aqui. Então, ou seja, o meu A0 ele vai ser 1 sobre L, 1 sobre 2, a integral de menos 2 a 2 de f de x dx. Tá? Antes de calcular essa integral, vamos ver quem é que é essa função aqui. Tá? Eu tenho aqui o ponto menos 2, tenho aqui o ponto 2. Então, né, de menos 2 até 0, nesse intervalinho aqui, a função vale menos x. Então, reta decrescente é isso daqui, né? Aqui ela passa no 2. E de 0 até 2, a função vale x, ou seja, crescente. Então, o gráfico da função é esse daqui. Então, agora vai ficar mais fácil de calcular essa integral aqui, porque, bom, a gente pode pensar assim, né? Essa integral aqui vai ser a área entre a função e o eixo x nesse intervalo, né? Então, na verdade, a área que eu tenho aqui é a área de dois triângulos, que é fácil de calcular. Né? Então, a área desse triângulozinho aqui vai ser 2 vezes 2 dividido por 2, que é 2. Aqui mais 2, então isso vai ser igual a 4. Então, isso é 1/2 vezes 4, que é 2. Então, o meu A0 ele vale 2. Agora vamos ver o meu AN. Bom, o meu AN, isso é 1/2, a integral de menos 2 a 2 de f de x vezes cosseno de npx sobre 2, né? O meu L vale 2. Então agora aqui, uma outra coisa para simplificar nossas continhas, né? Notem que a função f de x, essa função aqui, ela é uma função par, né? Ela é simétrica em relação ao eixo y.
E a função cosseno também tem essa propriedade. Então, quando eu fizer esse produto aqui, esse produto também vai ser uma função par. E aí, se eu tenho uma função par, né, então essa integral aqui, de menos 2 até 2, isso vai ser a mesma coisa aqui, 2 vezes a integral de 0 até 2 dessa coisa, né, f de x cosseno de nπx sobre 2 dx. Tá? Porque aí, reduzindo, né, para só metade do intervalo, eu não preciso utilizar as duas definições aqui, eu posso só utilizar isso daqui, né? Então, de 0 até 2, a função f de x vale x. Então, isso daqui é igual a, bom, 1 meio vezes 2 é 1. Então, a integral de 0 a 2 de x vezes cosseno de nπx sobre 2 dx. Tá? E aí, calculando essa integral aqui, isso daqui vai ter que ser uma integração por partes, né? X vezes cosseno, integração por partes. Vocês vão chegar que essa integral vai ser igual a 0 se o meu n for um número par, e isso vai ser igual a menos 8 sobre nπ ao quadrado para n ímpar. Então, o meu AN vai ser isso daqui, né? Ele vai ser igual a 0 para n par e vai ser igual a essa coisinha aqui se o meu n for um número ímpar. E agora o meu BN, isso vai ser mais fácil de calcular. De novo, né? Isso daqui é 1 sobre L, então 1 sobre 2, integral de menos 2 a 2 de f de x vezes seno de nπx sobre 2 dx, tá? Então, agora, de novo, essa função aqui, né, f de x é uma função par, né, que é isso daqui, e a função seno é uma função ímpar. Então, o produto de uma função par por uma função ímpar, isso vai ser uma função ímpar. E aí, quando eu estou integrando uma função ímpar em um intervalinho simétrico em relação à origem, essa integral vai ser igual a 0. Tá? Então, eu automaticamente sei e isso daqui, essa integral, vai ser 0, porque eu tenho aqui uma função ímpar e o meu intervalo de integração é um intervalo simétrico em relação ao eixo y. Então, quando acontece isso daqui, essa integral vai ser 0. Então, como é que vai ficar a minha série de Fourier? Então, a série de Fourier da minha função f de x, isso vai ser a0 sobre 2, né? O meu a0 é 2, então 2 sobre 2, isso é 1. Mais, então aqui, né, todos os bn's deram 0, então eu não vou ter essa parte aqui, vai sobrar só a n cosseno de nπx sobre 2, e, na verdade, para todo n par, isso é igual a 0, então vão sobrar só os n's ímpares. Então isso é a mesma coisa que o somatório de k igual a 1 até infinito, né, então, para n ímpar vale isso daqui, então isso é menos 8 sobre 2k mais 1 ao quadrado, pi ao quadrado, né? Eu já estou substituindo o meu n por 2k mais 1, né? Então, se o n é ímpar, ele é igual a isso daqui, para algum k. Então, né, o coeficiente a n vai ser isso, vezes cosseno de nπx sobre 2, então 2k mais 1 πx dividido por 2. Tá? Então, essa daqui é a série de Fourier da minha função f de x. Então, vamos ver como é que fica o gráfico disso aqui, né? Se isso é, de fato, um pouco parecido com a minha função, né? Então, só lembrando que a minha função, ela era assim, né? Eu tinha aqui 2, aqui menos 2, então aqui ela era menos x, e aqui ela era x. Tá? Então eu tinha isso daqui. Essa daqui era a minha função definida de menos 2 a 2. Tá? Uma coisa que a gente vai ver é que, na verdade, essa expressão aqui, ela não está definida só de menos 2 a 2, né? Ela está definida em toda a reta real, né? Por qualquer valor de x. Então a gente vai ver que o gráfico disso aqui vai se estender para toda a reta. Mas vamos ver se pelo menos nesse intervalo aqui, essa função aqui, né? Esse somatório aqui vai ser parecido com o gráfico da minha função. Então, pulando aqui para o GeoGebra, tá? Eu já coloquei aqui esse somatório, então eu coloquei aqui o somatório, né?
do meu termo AN que eu encontrei, que é isso daqui, vezes o cosseno. E aqui eu coloquei o somatório começando de k igual a 0 até... bom, eu vou colocar aqui k igual a 2 só, né? Então eu tenho 3 termos aqui. Eu tenho para k igual a 0, 1 e 2. Então isso é o meu somatório. A minha função, na verdade, né? O meu g de x ele era 1 mais esse somatório. Né? E aqui eu já tenho o gráfico dessa minha função aqui. Né? E notem que ele é muito próximo do gráfico da minha função f de x. Né? Aqui de menos 2 até 2, ele era então aqui menos x e aqui mais x. Então notem, né, que só com 3 termos desse somatório já ficou muito próximo da minha função. E, claro, né, como eu disse, esse somatório está definido para toda a reta real. E aí, então, ele vai, né, como as funções seno e cosseno são periódicas, a série de Fourier vai expandir, então, né, vai extrapolar além do intervalo de menos 2 a 2, tornando essa função periódica. Se eu colocar aqui mais, se eu colocar aqui, né, por exemplo, para 6 termos, então ficou muito mais próximo. Né? Se eu colocar aqui 10 termos, praticamente a minha função, né? E o impressionante é que essa função aqui, né, esse gráfico aqui, ele é produzido com as funções seno e cosseno. Então, nos próximos vídeos a gente vai ver mais exemplos de como calcular a série de Fourier de outras funções.